tarde, será dado início à celebração da cruz, sexta-feira da Paixão do Senhor. Vamos ouvir, para acompanhar, o refrão do Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Irmãos e irmãs, estamos aguardando o início da nossa celebração da cruz. Vamos aguardar mais uns instantes. Enquanto isso, eu peço para que vocês possam compartilhar essa live, para que essa transmissão possa chegar a mais lares, para que todos possam ter acesso à celebração da cruz hoje na Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão do Senhor. No silêncio desse dia e nessa celebração, somos convidados a contemplar o mistério da cruz, que nos leva a reviver a dolorosa paixão do Senhor. A liturgia nos convida a contemplar o ápice do amor de Deus por nós na cruz de seu Filho. A exemplo de Maria e do discípulo amado, estejamos nós também junto ao Senhor, demonstrando assim nosso amor por Ele. Irmãos e irmãs, nessa transmissão é feito a entrada do sacerdote em silêncio, pois hoje é um dia de introspecção, é um dia de reflexão. Então o sacerdote e o diácono de paramentos vermelhos aproximam-se do altar, fazem a reverência e prostram-se. Agora, nesse momento, façamos todos um momento de silêncio, um momento de oração pessoal.
Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Cristo é o servo sofredor por excelência, o sumo e eterno sacerdote que se oferece e assume nossas fraquezas. Ele demonstra com isso que sua cruz é o centro da história da salvação. Ele é o Messias que iria salvar a humanidade através do sacrifício de si mesmo. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado.
quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso, Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo,
lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta ao que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais
contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outro te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu
não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Neste momento, que você possa ficar de joelhos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja é sábia. Ela diz que a homilia tem que ser breve nessa celebração, até porque a própria celebração ela é rica em sinais, em símbolos que nos remetem ao que nós estamos celebrando. Peço licença então a vocês, além da brevidade, um pouquinho da catequese nesse momento, porque é uma pena que a gente não esteja aqui todos, mas o altar está desnudo. O altar significa o corpo de Cristo, e por isso na sexta-feira não é celebrada a Santa Missa, porque a missa é sacrifício, e o sacrifício é feito sobre o corpo de Jesus, sobre a sua ressurreição. E como hoje nós celebramos a sua paixão e morte, não poderíamos então celebrar a Eucaristia, tudo isso no sentido litúrgico, claro,
Ele está vivo, ressuscitado, mas nós queremos relembrar até o ponto que chegou Jesus, o esvaziamento, não é? A kenosis que Jesus fez, entregando-se até a morte e morte de cruz. Então o tríduo pascal se reveste de símbolos, de conceitos, mas sobretudo se reveste da graça de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, e o Filho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Passemos então agora um pouco essa homilia que eu queria dedicar a vocês sobre um ponto que sempre me chama a atenção nesse texto do Evangelho, pois Jesus está no meio de uma conspiração. Nós encontramos hoje o povo, nós povo, somos um pouco massa de manobra nas mãos de alguns, porque a bem da verdade nós não sabemos o que é a verdade. Se Pilatos fez aquela pergunta, o que é a verdade, mesmo sabendo que a verdade estava ali na frente dele, o fato é que nós hoje não sabemos de fato o que é essa verdade. Há tantas notícias, fake news, como nós dizemos hoje em dia, tanta falsidade, não é? Tanta politicagem, e o mais importante, que é a vida do ser humano, essa está correndo longe, porque há muitos interesses econômicos, e mesmo no meio de tantas mortes, no meio dessa doença grave, ainda existem alguns tentando lucrar em cima disso. Pois bem, o julgamento deles está próximo, mas nós queremos então colocar em nossos corações como que Jesus foi se conduzindo nesse processo. Ao mesmo tempo que ele não é violento, que ele não responde com violência, ele demonstra com bastante agudeza nos seus argumentos quem é de fato que está o entregando. E a frase que chama a atenção é isso: o seu reino, por acaso, Pilatos diz, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. De fato, queridos, mundo não é deste mundo nesse sentido claro da realidade, da transcendência. Jesus é o Filho de Deus, então nesse sentido ele diz: o meu reino não é deste mundo. Claro, é o mundo divino, o mundo da graça, mas também ele está querendo se referir ao mundo criado pelos homens, o mundo da mentira, o mundo do engano, o mundo do equívoco, o mundo do orgulho, do egoísmo, o mundo, enfim, do pecado. Então, meu reino não é deste mundo, um mundo que não foi criado por Deus. Deus não criou a pandemia, Deus não criou o vírus, Deus não criou o mal. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o bem. Abdicar do bem é o problema, abdicar de Deus, deixar Deus de lado. Então, nesse sentido, a resposta de Jesus é perfeita: o meu reino não é deste mundo, esse mundo que a gente criou para nós. Nós estamos verdadeiramente trancados em nossas casas, a nossa liberdade foi restringida, e veja a contradição, né? Nós que somos livres, porque abusamos da nossa liberdade, agora estamos trancafiados. Por quê? Porque não sabemos usar a nossa liberdade. O problema de Eva continua: podereis comer de qualquer fruto do jardim, menos aquele que está no centro do jardim, aquele centro que é o equilíbrio. E toda vez que nós
vamos mastigar o fruto que está no centro, nós desequilibramos a balança, desequilibramos a natureza. E quando a gente desequilibra a natureza, eu já disse isso, é perversa, porque a natureza não tem misericórdia. Mexer com a natureza dá nisso que nós estamos vivendo hoje. Então, o afã de ser livre totalmente, sem amarras, produz, na verdade, escravidão, pois é o que nós estamos vivendo hoje. Você tendo dinheiro ou não, estamos escravos daquilo que nós fizemos com a nossa liberdade. É essa a conclusão. Mas Jesus, diante disso, morreu. São João Paulo II diz que até nisso ele quis ser solidário conosco. Morreu na cruz, obediente ao Pai, à vontade do Pai. Não, a vontade do Pai não é a morte. A vontade do Pai é produzir vida. E se a vida fosse restaurada pela morte do seu filho, isso aconteceu. E Jesus restaurou a vida, no sentido que nós temos esperança, que nós vamos atravessar esse Calvário, vamos atravessar essa cruz, nós vamos chegar do outro lado para dizer: Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, ressurgiu novamente. Que Ele ressurja então, no meio das cinzas que nós estamos provocando neste mundo, para nos resgatar e trazer de novo a nossa integridade, de sermos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Certo de que Jesus Cristo veio realizar a salvação para todos, e atento às diferentes necessidades do mundo e da igreja, elevemos a Deus nossa oração. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre o vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros, diácono da igreja e por todo o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos
por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, seja incorporado no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne e reunir e conservar na unidade da tua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos
por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões, liberta os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Libertai-nos do mal da pandemia, que avança sobre o nosso Brasil e por todo o mundo. Olhai por todos aqueles que estão infectados com os vírus, com o coronavírus. Acolhei junto a ti as almas vítimas deste mal. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias. Cheguem até vós as preces dos que clamam em aflição, sejam quais forem os sofrimentos, para que se alegrem suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos e irmãs, nós vamos proceder à exaltação da cruz, não como instrumento de sofrimento, mas Jesus deu sentido ao sofrimento humano, transformou o sofrimento em algo que tenha significado, pois todos nós sofremos, sobretudo aqueles mais fracos, os sem voz, sem vez da nossa sociedade. Neles nós queremos lembrar a cruz de Cristo. Eis o leiro da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leiro da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leiro da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Queridos irmãos e irmãs, vocês estão assistindo agora, façam o seu momento de reverência à cruz. Hoje, por essa situação que nós estamos vivendo, também nenhum de nós aqui vai tocá-la, mas somente vai fazer uma pequena reverência por tudo aquilo que Jesus viveu por nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei de bela terra tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, vim eu te plantar, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Nós agora vamos preparar a nossa comunhão. A comunhão, naturalmente, que vocês farão, essa comunhão espiritual que nós temos feito nesses últimos dias nas celebrações. Que Deus nos dê essa graça. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há, que doar a vida
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição de Cristo, conservai em nós a obra da vossa sabedoria, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Apenas para nós entendermos, então, na quinta-feira nós começamos com o sinal da cruz, terminamos com a adoração do Santíssimo Sacramento. Hoje nós começamos sem o sinal da cruz e terminamos também sem dar a bênção, porque a bênção será dada no final, na última celebração da Vigília Pascal. Então esses são dias que nós poderíamos dizer uma única celebração dividida em 3 partes. É o Tríduo Pascal. Que vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, às 19 horas, nós celebraremos então a nossa Vigília Pascal. Hoje permaneceremos em silêncio, em oração. Podemos fazer nossas casas a via sacra, rezar o Santo Terço, enfim, outras orações que nós tivemos costume. E depois do Sábado Santo celebrarmos com grande alegria isso que Jesus fez por nós. Tá bom? Então, quero agradecer a presença do diácono João Bosco, dos ministros aqui presentes, cerimoniários, leitores, os cantores hoje e outras pessoas que nos auxiliaram para que essa celebração chegasse até a sua casa. Deus os abençoe.